Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal, né? Aqui Bruno Oliveira do canal Hipnoflow. Estou aqui com meu grande irmão, grande brother aqui, parceiro de trabalho de hipnose e de outras aventuras aí desse mundo das internets, Sansão Seara. Esse cara aqui é uma das maiores referências em hipnose de rua, em hipnose de entretenimento. O cara é uma celebridade no TikTok e em outras plataformas aí. Depois, no final da live, você vai seguir esse cara aqui. E tô convidando o Sansão, né, porque ele falou que a galera tava pedindo muito para falar sobre esse tema. E também, Sansão, já era um tema que o pessoal batia muito na tecla. Bruno, fala sobre esse tema, fala sobre esse tema. E eu fiquei adiando, mas agora a gente uniu esse útil ao agradável para que a gente possa fazer essa live juntos. Eu não vou te apresentar, Sansão, vou deixar que você mesmo se apresente para a galera, porque com certeza eu vou esquecer alguma coisa que você faz. Tu se apresenta, depois eu me apresento para quem é do teu público e quem ainda não me conhece. Vai lá, a bola está com você. Meu nome aqui é Sansão Seara, né? Eu sou hipnotista, hipnólogo de rua, de entretenimento, também sou hipnoterapeuta e trabalho com produção de conteúdo na internet, aí já tem um tempinho. Poucas pessoas sabem, mas eu também sou massoterapeuta, mas essa profissão está um pouquinho parada. Estou mais focado aqui na internet. E a galera é só pesquisar aí Sansão Seara em basicamente em qualquer rede social que vai me encontrar. Show de bola, Sansão. E sobre esse tema, né, que a gente tá... Oxe, eu pensei que o negócio tinha ficado marcado aqui. O comentário que eu coloquei aqui com o tema da live. Peraí, deixa eu... Fixado, eu tô vendo aqui. Pronto, agora fixou. Então, você já fez alguns vídeos, né, para suas páginas aí sobre o orgasmo hipnótico. Você conseguiu voluntárias que permitissem a gravação das cenas. Conta aí como é que foi, antes da gente começar a falar do orgasmo hipnótico em si. Conta aí como foi a experiência de você pegar uma pessoa que ela se permitiu divulgar as imagens com essa experiência. Conta aí. Cara, a aplicação, né, a condução de um orgasmo hipnótico não era nenhuma novidade para mim. Eu já tinha feito isso muitas vezes, e eu estava realmente procurando uma pessoa para fazer. Porém, eu comentei com a menina, com a Cacau, que só mandei um oi ali para ela, para uma voluntária, eu estava procurando pessoas para fazer hipnose mesmo. E como ela trabalhava ali como sexóloga, ela da área, ela mesma sugeriu a condução do orgasmo hipnótico, porque ela já tinha tentado passar pela experiência com outra pessoa e não funcionou. E, enfim, ela acabou não conseguindo. Aí a gente pegou, fez uma chamada ali, uma call no Zoom, e eu estava gravando, e depois eu até conto um detalhe dessa história aí, e eu nem sabia, ela estava com o Instagram dela transmitindo em live, eu nem sabia que estava transmitindo. Eu fiz achando que estava totalmente em off. Aí acabou que essa transmissão que ela fez repercutiu bastante. Aí depois eu coloquei a gravação e a gente fez de novo em uma live aqui no Instagram, ao vivo, para todo mundo ver como é que funciona em tempo real. Aí tem a versão mais editada e tem a versão que está em tempo real ali do orgasmo hipnótico. Inclusive, né, eu fui até chamado num programa aqui para falar desse assunto e deu uma boa repercussão mesmo. Muito massa. Aproveita e deixa aí, né, o nome do canal para o pessoal procurar esse vídeo depois da live. Como é que o pessoal encontra? Cara, se você botar orgasmo hipnótico no YouTube, vai ser o primeiro resultado. Mas procura lá, Hipnotalk também no YouTube, que você vai encontrar ali, que é mais certo. Muito bem. Olha só, galera. Você que está aí acompanhando a live, né, a gente tem alguns grupos de hipnose, onde a galera fica mandando perguntas toda vez que a gente faz live. Sansão tem um grupo dele, eu tenho um grupo meu, e o pessoal começou a lançar perguntas e a gente vai responder essas dúvidas da galera aqui ao vivo. Se você porventura tiver alguma dúvida, vai aqui nesse balãozinho que tem uma interrogação, pergunte, a gente não vai identificar seu nome, a gente não vai falar quem é você, mas a gente vai falar a dúvida, e pode ser que essa dúvida que você tenha seja a dúvida de outra pessoa. E no final da live todo mundo sai feliz com a experiência. Tranquilaço? Então, vamos começar com as perguntas aqui, né, Sansão? Eu acho que em vez de a gente explicar o que é o orgasmo hipnótico, como ele funciona, eu acho que as próprias dúvidas já vai fazer com que a gente dê a resposta disso aqui. Com certeza, e se a gente responde a dúvida da galera, a gente já vai preenchendo aqui
talvez ninguém fique chateado por não ter tido a pergunta respondida, né? Porque às vezes o tempo aperta e tal. É bom a gente dar essa atenção para a galera aí. E a gente pode fazer até essa questão de que você responde do teu ponto de vista, eu respondo do meu ponto de vista, aí a gente até percebe o que é que a gente se encontra ou o que é que diverge em relação às ideias a respeito do tema. Né? Ó, a primeira pergunta, Sansão, que fizeram aqui é: quando vocês fazem orgasmo hipnótico, vocês precisam tocar nas pessoas? E aí, Sansão? Não, você não precisa tocar na pessoa para fazer absolutamente nada na hipnose. Tanto que eu fiz por live e era fisicamente impossível eu tocar na pessoa, como a gente faz hipnose também por live, qualquer tipo de hipnose, sem tocar na pessoa. Porém, na minha visão, mas isso aqui é opinião, realmente não é regra, na minha visão, porque eu sei que tem pessoas que discordam, eu não vejo problema em tocar na pessoa e eu acho que alguns toques ajudam a tornar a experiência da hipnose mais agradável. Não só na questão do orgasmo hipnótico, mas da hipnose como de um modo geral. Eu sempre toco no ombro, no braço, eu verifico se a pessoa vai cair. Então, eu não sou da linha de pensamento que você não deve tocar na pessoa. E existe ela. Tem pessoas que dizem que... Inclusive, eu até recebi um comentário recentemente, num vídeo meu, dizendo eu não tocaria na pessoa por ética. Eu respeito, inclusive, eu acho um pouco de exagero usar o termo antiético para um simples toque. Eu acho que, enfim, eu acho um pouco exagerado da parte da galera que não gosta muito disso, mas eu respeito. Mas você não precisa tocar, mas você pode tocar. Você pode usar o toque a seu favor. Show. Quando eu faço, eu uso toque, sim. Eu uso toque na mão, né? Eu ancoro que todas as sensações que a pessoa sente no corpo dela, né, nos locais que ela sente prazer, geralmente quando eu estou usando a técnica, eu peço para ela se imaginar todos os pontos do corpo dela que ela sente prazer e que eu estou colocando apenas num único local, que vai ser aqui na palma da mão. Então, quando eu toco na palma da mão, a pessoa ela vai sentir. Então, é o único canto que eu toco. Mas, como o Sansão falou aí, quando a gente fala sobre esse tema, sempre vai aparecer os gurus da internet, né? Os politicamente correto. Cara, eu penso o seguinte, que se a pessoa ela quis passar pela experiência, ela deu o consentimento, e que ela está confortável com a experiência, não tem por que não acontecer daquela forma. Agora, lógico, se você está fazendo um street hipnose de rua, você não vai sugestionar isso para uma pessoa sem ela pedir ou coisa do tipo. Então, tudo é questão de bom senso. Sim, com certeza. Respondendo... E assim, as pessoas se tocam naturalmente no mundo, né? Não é você tocar em uma pessoa simplesmente não é nada de outro mundo, como às vezes algumas pessoas fazem parecer. Eu uso muito isso que você falou mesmo, uso o toque na mão, né? Que a mão é um local, enfim, que você consegue tocar sem ser muito invasivo com a pessoa. E eu também concordo plenamente. Eu acho que o toque ajuda, sim, e torna a experiência, não só dessa sugestão, mas da hipnose como um todo, mais próxima, mais agradável para a pessoa que está passando ali pela experiência. Então, primeira pergunta respondida. Se a gente precisa... Bom, alguém... Claro que é o toque, mas o toque potencializa a experiência. Voltou. Aí foi. Voltei. Pronto. Então, respondendo o toque. Mas o toque potencializa a experiência. E a gente já fez várias vezes assim por chamada de vídeo e tipo, como é humanamente impossível tocar na pessoa por chamada de vídeo, né? Então, eu já estou vendo que tem um monte de pergunta que está saindo aqui embaixo. Pergunte aqui no balãozinho, porque a conversa fica passando o tempo todo. A gente não vai conseguir acompanhar, beleza? Tem um balãozinho com interrogação, você pergunta aqui. Tem até uma... Como as mulheres chegam a esse ponto de orgasmos? Tá aqui no chat. Como a hipnose pode resolver problemas de ejaculação precoce, que é um dos principais problemas do homem? Tá, duas perguntas aí. Eu acredito que, no caso da ejaculação precoce, o orgasmo hipnótico não seja o melhor tratamento. Existem outras opções aí. E para mulheres, normalmente, em caso de tratamento, é mais em caso de dificuldade de atingir o orgasmo. Isso pode... Eu esqueci o nome, tem um termo... Esqueci, não vou lembrar o termo. Anorgasmia. Anorgasmia, pronto, exatamente. É mais nesse sentido. E como elas conseguem chegar nesse ponto... Da mesma forma que ela consegue ver um elefante cor-de-rosa ou grudar a mão na cabeça.
sugestão, essa não é uma hipnose diferente. Você simplesmente está aplicando uma sugestão com a hipnose, como qualquer outra sugestão. Claro que é uma sugestão, né, que é um pouquinho atípica do que as pessoas que acompanham a hipnose estão acostumadas a ver. Mas não é nada de outro mundo você presumir que a pessoa poderia sentir isso, assim como ela pode sentir o gosto de uma cebola quando ela morde uma maçã, ou o gosto de uma maçã mordendo vento. Enfim, a hipnose pode proporcionar sensações ali sinestésicas, visuais, enfim, qualquer tipo de sensação você consegue transmitir ali com a hipnose. Muito bem. Inclusive tem uma pergunta aqui da Alicia366. Ela perguntou como isso acontece em hipnose, como acontece isso na mente. Alice, você tem que entender que o nosso maior órgão que traz prazer não é a genitália, ela começa aqui, ó, na nossa mente. Então, a nossa mente é responsável por 80% do que a gente utiliza numa relação sexual. Né? 80% está na fantasia, né? Eu costumo até dizer a sensação, 80% é fantasia e 20% é fricção. 80% fantasia e 20% fricção. Com a hipnose, a gente pode acessar esses 80% aí de fantasia e trazer ela e fazer seu corpo ter uma resposta automatizada. Naquele momento que você está sobre hipnose, teu cérebro não sabe diferenciar o que é hipnose ou o que é realidade. Para ele, aquela imaginação, os teus pensamentos está se tornando real naquela hora. E a sensação, ela vem. E aí, Sansão? Com certeza. Ali enfim, uma coisa que eu costumo fazer, por exemplo, é modular minha voz para parecer um pouquinho, ter um contexto mais interessante para a pessoa que está ouvindo. Enfim, tudo ali vai influenciar. E muitas vezes, cara, eu uso o mesmo script que eu uso em um relaxamento, às vezes, eu uso em um orgasmo, eu só mudo literalmente o tom de voz que eu falo, e o contexto, e a pessoa tem uma sensação diferente. E, assim, de novo, não é uma coisa do outro mundo você pensar que a pessoa vai ter uma sensação através da hipnose, sendo que quem acompanha a hipnose já viu as pessoas têm outros tipos de sensações visuais, auditivas, palatáveis, no tato, enfim, é uma sugestão, ela não é uma hipnose diferente, é simplesmente algo que você faz com a hipnose. Claro que a pessoa tem que estar aberta, pode ser que tenha uma resistência maior, um bloqueio maior, pelo contexto, pelo tabu em si da situação, mas não é algo que a pessoa tem que ser uma pessoa especial, uma pessoa que se concentre melhor do que as outras, é uma hipnose normal que você conduz ali. Muito bem. Perguntar aqui, por que no orgasmo hipnótico a intensidade é muito maior do que o orgasmo físico do sexo? Por exemplo, no sexo temos que fazer muito esforço para levar uma pessoa na mesma intensidade. Por quê? Porque é exatamente isso, né, que a gente consegue acessar, né, as áreas onde está guardado toda essa explosão emocional. Né? Quando a gente está fazendo hipnose, a gente não está trabalhando com o lado racional da pessoa. A gente está trabalhando com o lado emocional dela. A gente está dando sugestões diretamente para o subconsciente dela. E a gente consegue, em poucos minutos, né, a gente trazer intensidade máxima. Inclusive, a gente consegue regular essas intensidades também. Coisa que no físico seria bem complicado, né? Porque no físico você está no lado racional. Às vezes você tá lá numa relação e tá, caramba, velho, eu tenho uma conta pra pagar, ó, Sansão. Caramba, bicho, e agora, hein? E se der merda, né? A pessoa tá lá fazendo um negócio, tá aprontando uma fora, e se der merda. Então, tudo isso são bloqueios emocionais que vai dificultar o processo. Quando você tá no estado de hipnose, você tá num foco total, absoluto. Você só tá naquela experiência. Não há espaço para você pensar nas outras coisas, a não ser aquela. Então, por isso que a gente consegue potencializar o máximo de experiência possível para aquela pessoa. Sim, eu complementando aí, e uma coisa dentro da hipnose, né, que vai explicar isso, porque o Arlindo aqui ele também faz hipnose, então ele vai entender do que eu estou falando, você dá a sugestão do momento que você quer que a pessoa esteja. Então você dá a sugestão do momento que ela vai estar sentindo o orgasmo. Você não vai pedir para ela passar por todo o processo que ela teria que passar. Você já vai direto ali, porque você pode dar a sugestão que você quiser. E você pode também fazer essa sugestão de forma escalada, que ela vai atingir em um determinado momento, como seria também em uma relação normal.
Da mesma forma que quando você lá gruda a mão da pessoa na cabeça, a cola, você não precisa esperar a cola secar. Você diz que a mão já está grudada. A sugestão vai aonde você dá. Você que vai dar o tom do que vai acontecer. Se a pessoa está concentrada, ela vai conseguir participar ali e explorar a experiência da melhor forma possível. Muito bem, muito bem. Vão mandando dúvidas aí, tô gostando de ver. O pessoal aqui tá louco para que alguém suba para passar pela experiência, ó, Sansão. A gente só precisa de voluntário, né? Sem voluntários não há hipnose. Aí aqui tem uma segunda pergunta que diz aqui, ó. Como o orgasmo hipnótico, ele difere do orgasmo comum? Eu nunca passei pela experiência do orgasmo hipnótico, então, sinceramente, eu não saberia dizer como que ele difere. Mas, por relatos, tem pessoas que dizem que é mais intenso, tem pessoas que dizem que é diferente, então é algo pessoal. Tem pessoas que dizem que nunca sentiram algo parecido, enfim. Ele é diferente, ele é igual, depende de como a pessoa vai chegar ali. Então, vai variar de pessoa para pessoa, para dizer qual é a diferença de um para o outro. É uma experiência muito subjetiva, né, Sansão? É mais por relatos mesmo, porque uma pessoa pode sentir uma coisa totalmente diferente da outra, mas de uma coisa a gente chega em consenso, que a experiência é incrível para todas elas. Cada um vai sentir intensidades diferentes, né? E até porque a gente está sugestionando o quê? Na imaginação dela, ela buscar a melhor experiência que ela teve. Então, tem que ser uma experiência boa, né? Mas, para dizer assim, na prática, né, se vai funcionar a mesma experiência para todo mundo, né, a gente sabe que vai ser bom para todo mundo, mas se vai ser igual para todo mundo, a gente não tem como dizer. Até porque os relatos são diferentes, né? Tem pessoas que falam uma coisa, tem pessoas que falam outra, então a experiência realmente vai depender de pessoa para pessoa. Perguntaram aqui, ó. Quais os benefícios de experimentar o orgasmo hipnótico em comparação ao tradicional? O pessoal sempre faz essa comparação. Para que eu vou fazer danado de orgasmo hipnótico se tem um normal para fazer, né? Por que eu vou comer carne se eu posso comer frango? Não faz sentido. Não faz. Então, gente, ó, pensa o seguinte. Uma coisa não exclui a outra, só para começar, né? Isso. E outra coisa, as pessoas têm curiosidade de saber como é que é. Por que você vai num show de humor? Se você pode assistir o Whindersson Nunes em casa, deitado, tomando uma Coca-Cola, comendo uma fatia de pizza, você pode assistir em casa porque você vai pagar para ir lá ter a mesma experiência. E, na verdade, a gente tem a experiência diferente quando você faz, certo? Inclusive, o orgasmo do hipnótico, ele é um orgasmo de corpo inteiro. Ela não é um orgasmo apenas local. Então, é um dos relatos que as pessoas falam muito em Sansão, que ela expande para todo o corpo e não fica localizada apenas na genitália. E assim, é questão de curiosidade mesmo. Tem dois tipos de pessoas, né, quando a gente fala de hipnose. Aquelas que estão abertas para novas experiências e amam o novo e o desconhecido em Sansão. Essas pessoas aí vai ter uma experiência muito incrível com hipnose de maneira geral. Não só como orgasmo hipnótico, mas de maneira geral. E aquelas pessoas, no geral, tem dificuldade de explicar, verbalizar sensações, né? Explicar uma sensação é um pouco difícil. As pessoas acabam não tendo tanta referência para poder explicar o que ela realmente está sentindo ali. Sim, sim. Tipo, eu me perdi, eu fui ler aqui o comentário. Está aqui, grato pelas respostas e aproveito para mais uma experiência. É apenas mental ou também tem efeitos físicos? Começa mental e tem efeitos físicos, né? Começa na mente e termina no corpo todo. A pessoa realmente chega lá na experiência, tá certo? Eu acho que ele quis dizer aqui na pergunta se a pessoa tem reações fisiológicas. E aí eu diria que a pessoa pode ter. Eu não diria que ela vai ter uma reação fisiológica ali explícita, tá? Mas ela vai sentir no corpo, mas não é uma regra que a pessoa vai ter ali algo fisiológico, principalmente no caso dos homens, né? Olha, para você ter ideia, Sansão, já peguei a experiência que foi o seguinte: eu estava na academia, eu estava treinando com minha esposa, e uma amiga dela disse que queria passar pela experiência. E ela estava
aberta para o processo. Eu disse, não, você quer fazer num canto mais tranquilo e tal? Não, faça aqui mesmo. E era assim, tinha um canto lá da academia mais reservado, mas era gente passando toda hora. E ela, não, eu quero aqui mesmo. E ela se permitiu. E, cara, foi um negócio loucão, porque assim, ela fez caras e bocas e o pessoal parou, olhou e ela continue. E no final ela achou a experiência foda demais. Por quê? Porque a pessoa, né? Oi? Né? A mulher tá falando aqui, os cabos passando de lado, né? Pra poder disfarçar. Enfim. Mas ela achou a experiência super da hora. Agora, veja, que foi uma pessoa que estava aberta para a experiência, era uma pessoa que não tinha frescura com nada, e ela disse, não, faça aqui mesmo, isso é besteira. Só que vai ter outras pessoas, né, que são mais introvertidas e vai querer ter a experiência. Ela não vai nem querer esboçar a reação, ela está sentindo lá a experiência, mas ela vai... É um ponto aí que você colocou. A reação que a pessoa tem realmente varia totalmente da pessoa. Se a pessoa vai falar alto, se ela vai gemer, se ela vai gritar. Isso aí realmente tem pessoas que são tímidas que não vão botar reação, vai torcer a perna, vai apertar a sua mão, vai fazer alguma coisa nesse sentido bem mais contida, e tem pessoas que não estão nem aí. E que se colocam. Agora, eu já tive algumas situações, na verdade, muitas vezes isso aconteceu, de eu estar na rua fazendo hipnose, eu fazer algo focado no relaxamento, sem da minha parte estar conduzindo esse processo, e a pessoa sentir isso. Isso já aconteceu algumas vezes. Talvez porque a pessoa já tinha ouvido falar, já sabia, já estava com a curiosidade ali, e ela acabou sentindo, enfim, alguma coisa nesse sentido, ficando ali excitada, alguma coisa assim. Isso aconteceu algumas vezes, sendo que eu não fiz nada, não falei nenhum tipo de coisa relacionada à condução de orgasmo hipnótico. Claro que muitas vezes o texto que a gente fala acaba sendo parecido em momentos diferentes da hipnose. Mas eu não sei se você já passou por essa experiência específica. Já passei também. Passei também, por exemplo, eu tô hipnotizando alguém e eu digo assim, olha, a partir de agora, né, uma brisa bem gostosa vai tomar conta do seu corpo. Né? Era uma sugestão de relaxamento, né? Só que eu falei o quê? Uma brisa bem gostosa vai tomar conta. Essa brisa gostosa, a mente dela entendeu que poderia ser um prazer. E eu digo, e aí, é boa? Ele fez demais. É tão bom que não é para ser agora, para ficar tão bom agora. Ele fez, entendi. Então eu já mudei a sugestão. Entendeu? Às vezes também acontece quando você quer descrever um local, a gente acaba deixando para a imaginação da pessoa. Tem pessoas que se colocam em locais que, quando você fala um local que você se sente confortável, a pessoa vai, por exemplo, um motel. Isso acontece. A pessoa que vai levando para essa situação. E eu não sei se isso é tão comum, mas isso já aconteceu algumas vezes comigo. Mas é porque eu faço muita hipnose, então as experiências ali, elas acabam aparecendo por tentativa e erro ali. Eu vou fazendo, as coisas, todo tipo de coisa acontece. Eu diria que acho que a maioria das pessoas não vai entender a piada, mas é tipo uma birriação boa, né? E assim, eu não sei se já aconteceu com você, mas assim, após fazer algum entretenimento, depois a pessoa querer passar pela experiência. Sim. Já acontece também, às vezes, de eu estar fazendo com uma pessoa e outra pessoa que não está participando falar dessa possibilidade de fora ali, porque não sei o que ele quer ver, e a pessoa fica curiosa. Já veio o casal que está andando ali na rua e quer passar pela experiência, aí o namorado pede para você deixar ali um gatilho para ele usar mais tarde. Isso daí é uma coisa que acontece ali. Você dá um hack pro cara ali e ele vai embora feliz. E, enfim, tem de tudo, cara, tem de tudo. Se você fizer tanto hipnose de rua, muita hipnose de rua, você vai ver todo tipo de situação ali, cara. Todo tipo de situação mesmo. Perguntaram aqui, na hora da hipnose, é possível chegar lá no orgasmo? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia do orgasmo hipnótico. É a gente fazer que você chegue na experiência. Realmente você chega mesmo. O cara vai sair molhado e você também vai sair molhado. Ela pergunta, né? Pergunta pra quem já passou pela experiência, pra tu ver. Minha filha. A outra pergunta
aqui, Sansão, tipo, depois que vocês fazem a hipnose, a mente de vocês ficam conectadas depois? Não, Cara, entendi. Depende do que você entende como conectadas. Não é? Se você quer falar num ponto de vista ali de rapport, né, de você criar uma conexão ali com a pessoa, você pode entender que sim, né, mas depende realmente do que ela quer dizer com conectado. Não entendi também não. Se você puder reformular a pergunta aí, ser mais específica. Ah, entendi. A mulher tá ajudando aqui. Tipo assim, se a pessoa que tá tendo um orgasmo hipnótico, se a mente dela fica conectada na gente, fica pensando na gente, pode ser, depois pode ser sim, pode ser que não. Assim, eu tenho duas situações que você pode conduzir. Quer dizer, tem várias situações, mas eu vou dividir em duas situações. Você pode guiar a situação para um ato na mente da pessoa, então aí ela pode visualizar um artista ou quem ela quiser, ou você pode focar simplesmente na sensação, aí ela vai acabar se concentrando mais na sua voz em específico, mas também não quer dizer que ela está visualizando você, mas pode ser que ela esteja também. Na realidade, vai depender da pessoa, vai depender, e também da condução que você está levando ali, da forma que você vai fazer o processo. Mas respondendo sua pergunta, sim, a pessoa ela pode ficar conectada dependendo de como o hipnólogo vai sugestionar isso daí. Se ele der uma sugestão e você aceitar a sugestão, vai ficar conectado sim. Mas geralmente quando o hipnólogo vai fazer isso, vai fazer com uma questão de muita ética, vai separar o evento da sensação. Né? Ele até, em alguns casos, eu digo assim, ó, a partir de agora, você já se lembrou daquela cena, agora despreze essa cena, foque só na sensação. O que importa para nós agora é a sensação e não a cena. Mas a gente sabe que a hipnose ela é como se fosse uma faca. Ela nem é boa e nem é ruim. Uma faca eu faço um belíssimo prato de comida, mas eu posso furar uma pessoa também. Então tem algumas pessoas que querem aprender hipnose para estar trazendo a experiência de orgasmo hipnótico para as meninas, de forma aleatória, sem estudo, sem saber de nada, para dizer assim, não, vou deixar que ela fique apaixonada por mim, ou coisa nesse sentido, né? As pessoas antiéticas que a gente sabe que existe por aí. Sim, mas e até um certo nível, a gente, de um modo geral, você não pode ter controle se a pessoa vai ficar atraída por você ou não vai, independente de você estiver fazendo ali um orgasmo hipnótico ou qualquer outra hipnose. Mas um ponto, se durante a condução ela pode sentir ali alguma atração na sua voz, isso não quer dizer que ela está interessada em ficar com você. Isso é algo que está acontecendo ali durante a condução da hipnose. Então, realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, se for no sentido da pessoa, ela vai continuar afim de você, ela vai querer ficar com você, isso não tem nada a ver. Ela não ficaria com ou sem hipnose, né? Com ou sem hipnose, ficaria. Como eu disse, a gente não pode ter controle por quem vai gostar, quem vai ficar interessado na gente. Então, não... O Arlindo perguntou, eu estou falando o nome aqui porque ele comentou aqui publicamente. O Arlindo perguntou, uma pessoa que nunca teve orgasmo físico pode chegar a um orgasmo hipnótico? Ela pode dar uma emulada, né? Por exemplo, quando eu estou hipnotizando uma pessoa e deixo uma pessoa que nunca bebeu ficar bêbada, na verdade, não é que ela ficou bêbada, mas ela sabe como um bêbado se comporta. E ela sabe que um bêbado fica tonto. Então eu posso trazer a sensação de tontura, que não necessariamente foi ele está embriagado. Né? Eu posso fazer com que ele perca o equilíbrio, porque ele já soube o que é ficar sem um equilíbrio antes, em algum momento. Então a gente pode dar uma emulada. Quem já teve um orgasmo de verdade, a gente consegue resgatar ele 100% desse orgasmo. Mas mesmo quem não teve esse orgasmo hipnótico, a gente consegue trazer várias sensações boas que você já teve. O melhor que você já teve, a gente consegue trazer. E aí, eu diria que a pessoa pode ter, não quer dizer que também é uma regra, porque tudo dentro dessa... existe a possibilidade, sim, de ela sentir, porém ela não vai ter a referência. E como eu falei, é muito difícil você explicar sensações. Mas uma pessoa, normalmente é a mulher que tem mais esse problema, é mais comum em mulheres, que ela nunca teve um orgasmo, mas ela sabe como é ficar excitada, ela sabe como que é um processo, ela tem outras referências, ela já viu em um filme, ela já viu em alguma situação ali. Então eu diria que ela pode ali chegar bem próximo do que seria um orgasmo, mas, enfim, como eu disse, sensações são muito subjetivas.
realmente são subjetivas. Então, eu acho que ela pode chegar e ter uma experiência boa, sim, mas a gente não tem como afirmar se é igual, se não é igual. Afinal, a gente falou que não conseguia afirmar se era igual nem com a pessoa que já teve. Então, fica mais complicado. Mas a possibilidade, o nosso pensamento mais comum é dizer, ela nunca sentiu essa experiência, ela não vai conseguir, ela não tem ela na memória para ser resgatada. Mas, exatamente. Enfim. E o mais legal disso tudo é que a experiência é subjetiva, né? Cada pessoa ela vai ter a sua experiência. No final das contas, se você estava querendo a resposta, tipo assim, se vai funcionar ou se não vai funcionar, a resposta é vai funcionar. Mesmo ela não tendo orgasmo. Como o Sansão falou, né? Não quer dizer que seja regra, mas ela pode sim chegar na experiência. Entre funcionar e não funcionar, inclusive, Sansão, essa é uma das experiências que mais tem assim, taxa mínima de erro. Por quê? As outras sugestões que a gente dá, as pessoas elas tendem até, não quero esquecer meu nome, não quero esquecer o número. Mas geralmente quando uma pessoa passa por uma experiência dessa, ela quer muito. Então a taxa de erro é muito baixa. Muito baixa. Até porque ela não demanda uma concentração de nível de alucinação ou algo mais complexo, a pessoa normalmente fecha os olhos. É uma concentração mais fácil para a pessoa que está passando pela experiência. Assim como um relaxamento, ali você consegue conduzir bem tranquilo. Então a taxa de erro realmente é menor, mas eu vejo muito não acontecendo. Eu já vi muitas vezes não acontecendo por inexperiência de quem está conduzindo. A pessoa conduz de um jeito muito robótico e, na minha visão, você pode ser ético, mas você pode sim modular a sua voz, você pode levar ali, criar um contexto, né, na sua fala para a pessoa entrar mais no clima ali. Eu já vi diversas vezes Teve uma vez, cara, inclusive, que uma menina queria passar, tinha um colega ali na situação também, só que ela tava conversando com o colega, e tipo, outra pessoa tá com a pessoa no estilo, você não se mede, né, galera? Tá na hipnose dela lá. Ele pegou, ele fez, ele tentou fazer no dedão dela, mas ele quis fazer primeiramente com o olho aberto e, enfim, ele acabou não funcionando e ele quebrou o rapó. Na realidade, ele não teve rapó. E a menina ficou decepcionada. Aí, ela já estava indo embora, eu falei, vem cá, você quer realmente passar pela experiência? Ela, beleza. Eu falei, vem cá que você vai passar. Eu já me joguei uma autoridade ali, tá ligado? Eu falei de um jeito que ela, na mente dela, a pessoa, não, do jeito que ele falou, ele é o cara, ele realmente sabe do que aconteceu. Eu só falei desse jeito realmente para criar essa impressão nela. Aí eu peguei, eu chamei ela, olha aqui nos meus olhos, fiz um arm pull e conduzi ali, ela sentiu tudo e aconteceu perfeitamente. E ela saiu assim, nossa, que isso foi muito bom, que não sei o quê, contando para todo mundo. Porém, minutos, segundos antes, ela não tinha conseguido passar pela condução, não vou dizer errada, a condução que ele escolheu fazer ali, que talvez não tenha sido compatível com o que ela tá, com a expectativa dela. Olha, Sansão, essa pergunta que fizeram aqui. Dá para usar o orgasmo hipnótico durante a relação sexual? Claro que sim. Claro que sim. E a mesma pessoa pergunta aqui, consigo ver a pessoa que eu quero pelada? Claro que sim também, né? Não precisa nem utilizar o orgasmo hipnótico para você ver a pessoa pelada. Até quando a gente está fazendo hipnose de entretenimento, a gente consegue trazer uma experiência como essa. Eu mesmo, por exemplo, eu estou hipnotizando a galera, eu digo, quando você abrir os olhos, todo mundo aqui vai estar sem roupa. Todo mundo está em tambaba aqui. Aí, quando abre os olhos, aí a pessoa fica com vergonha e tal. Então, dá sim para você ver a pessoa que você quiser. Dá para você trazer um parceiro a mais, ou dois, ou uma equipe inteira, se você quiser, com a sua imaginação. Dá para você trocar a pessoa que está ali do lado. Eita, esse é o sonho de muita gente, trocar a pessoa que está ali do lado. Né? Pelo amor de Deus, não aguento olhar para isso que eu estou vendo, né? Quem tem um parceiro aí que Agora, para quem gosta de hipnose mesmo, uma dica que não é uma coisa que eu dou, cada um faz o que quer da vida, mas uma coisa que eu dou, uma dica que eu dou é, tipo, se você está interessado na menina, demonstre interesse antes de fazer a hipnose, não depois. Se você, eu quero chavecar a menina, não hipnotiza a menina e depois que você hipnotizou, você vai dar em cima dela, porque isso pode ser mal interpretado. Sempre demonstre o interesse primeiro. Caso seja, enfim, o que você está procurando aí. Mas sobre fazer
fazer ali na hora, ali, não tem nada que impeça realmente. Uma coisa que eu indico aí para quem tem esse interesse é você começar também primeiro com uma relação normal, antes de você fazer o orgasmo, porque se você fizer com a hipnose primeiro, você pode subir a expectativa demais e depois você acabar decepcionando a pessoa ali. Sempre com a hipnose vai ser mais forte. Então, é isso que você só está dizendo. Você faz com a hipnose, depois vai para o normal, aí a expectativa cai. Porque a hipnose vai trazer a experiência bem melhor. Gente, eu falei para vocês no início da live, o nosso órgão sexual mais poderoso é a nossa mente. 80% é fantasia, 20% é fricção, meu filho. Então, a mente é que vai fazer tudo acontecer. E no caso principalmente quando a gente fala de mulheres, né? Esse efeito ainda é mais forte, né? Isso. Colocar aqui, ó. Caramba, muito massa, meio... tem cursos para isso? Tem, sim. Tem um curso do Sansão aí, você aprende a fazer, tem o meu curso. Enfim, tá com Sansão, tá em boas mãos. Eita, o sonho do namorado ter duas. Não só do namorado, viu? Pode ser da namorada também, um sonho oculto aí, que a sociedade reprime aí, né? É fácil o homem dizer assim que quer ter duas, né? Mas dos dois lados são equivalentes também, tá? Então, não vamos trazer apenas para Tinha um colega, logo que eu comecei a fazer hipnose, ele já estava ali na hipnose na época, acho que ele abandonou, nunca mais vi ele. Ele relatava que ele usava hipnose para fazer um clone dele lá na hora. Caramba, cara, para fazer um clone dele, para ter dois dele. Sim, eu tinha dois dele lá no rolê dele, com a namorada dele lá. Ai. Acho que não tem problema de filme aí, né? Porque, enfim. Perguntaram aqui também, dá para fazer orgasmo hipnótico de forma coletiva ou só com uma pessoa só? Dá para fazer coletivo, eu já fiz algumas vezes com 6, 7, 8 pessoas ao mesmo tempo. É bem interessante, inclusive. Então, sim, inclusive o orgasmo hipnótico se popularizou em palcos lá nos Estados Unidos, onde se fazia com várias pessoas. Então, eu acho que a parte de grupo aí acabou sendo até chegou primeiro, né, no público do que o individual e tal. Ó, tá vendo aí? Olha o comentário aqui, né? Não vou especificar, né? Mas assim, uma mulher colocou: nossa, que top! Aí tem aqui a pergunta: o orgasmo hipnótico pode ser alcançado por qualquer mulher ou tem algum pré-requisito? Eu acho que qualquer pessoa que consegue passar pela experiência de hipnose vai conseguir ter essa experiência. Inclusive, eu diria que até uma pessoa que talvez não consegue ali alucinar, ela consegue ter essa experiência porque ela precisa de menos concentração do que muitas sugestões que a gente faz na hipnose. Por regra, eu diria que praticamente qualquer pessoa, sim, exceto as pessoas que não conseguem ser hipnotizadas, tipo, sei lá, uma pessoa com Alzheimer ou tem algum problema cognitivo que impossibilite ela entender o que eu estou falando. Mas eu acho, olha, se a gente falar sem as exceções, vamos lá, uma pessoa normal, sem algum problema. Eu acho que existe um pré-requisito. Se não tiver esse, não tem como fazer. É querer. Eu acho que o pré-requisito é esse. Você quer? Se quer, vai acontecer. Se não quer, então não adianta nem tentar. Entendeu? Mas nesse sentido, eu acho que você acaba não tendo esse problema, porque essa sugestão específica, o orgasmo hipnótico, é a pessoa que quer. É a pessoa que já está disposta, diferente de uma hipnose de rua ali, de entretenimento que você faz, que você lida com todo tipo de pessoa. Eu acho que não existe a situação onde a pessoa vai lá te desafiar com um orgasmo hipnótico, ela vai te desafiar com qualquer outra hipnose. Então, normalmente, sim, e é nesse ponto que eu nunca vi outra pessoa fazendo dessa forma, não, mas eu gosto muito de modular a minha voz para falar de um jeito que eu acredito que deixa a situação mais ambientalizada, digamos assim. Eu acho que isso ajuda a voz sedutor do Sansão aí. Exatamente. E eu não acho que eu tenho a voz muito bonita, não, mas eu vou lá. Então, quem quiser, depois dá uma olhada aí. Bota no YouTube lá que vocês vão ver. Também, vocês encontram aí no meu perfil, se você der uma zapeada, você acha esse vídeo aí.
tá completo aí pra galera. E é de uns Como eu já disse, já teve pessoas que dizem que isso é antiético. De novo, eu acho muito exagero você usar a palavra antiético para um tom de voz ou alguma coisa nesse sentido, mas opiniões. Cara, também acho. Porque assim, antes da pessoa passar pela experiência, a gente explica tudo que vai acontecer, entendeu? Então a pessoa já está sabendo de tudo. Antiético é você fazer algo que a pessoa não espera. Aí sim seria antiético. Mas a pessoa quer fazer a experiência, ela te deu a licença poética, tem um contexto adequado. Então a pessoa se permitiu. Quem sou eu para dizer que está sendo antiético? Antiético seria contra o consentimento da pessoa, né? Ou aproveitar da situação para N finalidades. Concorda? A sua condução não é você, sacou? Tem uma diferenciação. Você está usando a sua voz majoritariamente para alcançar a pessoa. É o recurso que você está usando ali. Então você pode utilizar, assim como eu modulo a minha voz para fazer qualquer outra sugestão e manter ali a hipnose dentro do contexto que eu estiver fazendo. Antiética é para quem não sabe o que é massa. Boa resposta. Perguntaram aqui, você consegue hipnotizar aqui pela tela? Sim, é só entrar aí na live e você vai passar pela experiência. Agora, como a live está sendo pública, aí automaticamente, se você entrar aqui, você já está dando os direitos autorais de publicação de imagem, entendeu? Isso aqui esse vídeo vai para o YouTube depois, então... já fica avisado. Esse vídeo não vai ficar só aqui, vai ser gravado e vai ser publicado. Então, quem entrar já entra sabendo disso. Quem quiser entrar, tranquilo, mas desde que saiba que a imagem vai ficar, né, aí como instrumento didático, né? Veja que a nossa live, muitas pessoas que entraram na live, entrou achando que a gente ia falar putaria, e não é isso que está acontecendo. A gente está trazendo a ferramenta de forma técnica, mostrando como é que funciona, tirando as dúvidas. Por quê? Porque é um tema que intriga muitas pessoas, e eu sei que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Não é à toa que o público está bem maior do que as nossas outras lives que nós fazemos. Ou seja, isso demonstra que o pessoal tem interesse, quem está aqui na live tem alguma dúvida que precisa ser esclarecida. E o mais legal é que o objetivo que a gente está fazendo aqui, né, Sansão, é fornecer uma das coisas mais importantes que nós temos hoje, chamada educação. Entendeu? A gente traz um conteúdo que ainda é um tabu, que ainda gera aquela picuinha entre as pessoas, aquele mimimi falsológico, porque as pessoas, elas fingem ser umas pessoas que não são, fingem não gostar, fingem ser uma... isso não é o quê, isso é antiético. Mas no fundo, no escurinho do cinema, tem um desejo enorme de passar pela experiência. Ou já passou, né? Perguntaram aqui, Sansão. Aí eu vou te deixar responder e depois eu respondo. Existem riscos ou efeitos colaterais ao passar pelo orgasmo hipnótico? Não mais do que qualquer outra hipnose, e basicamente o risco é a condução da própria pessoa. Nesse caso eu acho muito difícil, porque a pessoa não vai ver nada, ela não vai sair correndo, ela vai estar normalmente parada, então é mais difícil, por exemplo, ela cair, tropeçar. Então eu diria que não tem risco, nem efeito colateral e nem contraindicação. Sansão, eu só vou discordar de uma coisa aí que você falou. O risco é a pessoa se viciar. O risco é a pessoa gostar demais e não querer parar de fazer. Cara, quando eu publiquei aquela live, aquele vídeo, você não tem noção de como até hoje as pessoas estão me mandando mensagem por conta disso, porque aquele vídeo está sempre rodando ali. E ele todo dia ele ganha ali mais de 300 visualizações por pesquisa. Quer dizer, a galera está realmente pesquisando o assunto e todo tempo está chegando mensagem por conta daquela publicação ali. As pessoas realmente têm muito interesse nesse assunto e muita curiosidade. Na realidade, não só pela hipnose, né? Qualquer coisa que envolva sexo, sexualidade, as pessoas acabam pesquisando muito e tendo muita curiosidade. E não tem problema ter curiosidade, não tem problema ter dúvida, não tem problema perguntar ou achar que é isso ou achar que é aquilo. E fiquem à vontade, aproveitem e já tira sua dúvida agora, porque a gente está aqui para isso. Show. E eu tô gostando de ver, Sansão, porque o pessoal tá bastante engajado perguntando aqui. Só que antes de você fazer a próxima pergunta, clica aqui nesse coraçãozinho aí, porque o Instagram vai perceber que a live é um tema relevante e vai jogar para outras pessoas.
que quando a gente abre uma live, ele só mostra para poucas pessoas. Se você conseguiu ver, você foi um sortudo. Mas não vai para todo o nosso público. Eu tenho o quê? 5 mil seguidores, Sansão também tem um bocado, mas não vai para essa galera. Sim. Então, se você clicar no coraçãozinho... Vai clicar no aviãozinho que está aqui e mandar para pelo menos umas 5 pessoas. Mesmo que a pessoa não entre, ele vai entender que você está compartilhando e que a live é interessante por conta disso. Então, clica aqui no aviãozinho e manda aí para algumas pessoas aí na sua lista de contatos. De preferência, pessoas que estão online e vão poder participar. Vai que manda para aquela pessoa que você quer ver participando da live. Vai que ela topa e você tem a possibilidade de ver aí. Olha aí, ó, foguinho, gostei do foguinho aí, dos coraçõezinhos. É isso, ó, de vez em quando, no meio da live, você vai lá, ó, só dá um foguinho aí, tá certo? Só para o Instagram entender que a live é relevante. Infelizmente, a gente fica à mercê do algoritmo, que é um robôzinho lá do YouTube, então, do YouTube, do Instagram, ele só percebe que a live é relevante quando vocês fazem isso. E, inclusive, ó, vamos responder mais dúvida aqui, que a tua pode estar aqui. E se a gente não respondeu ainda a tua dúvida, pergunta, criatura, a gente não vai falar teu nome não, tá certo? Perguntaram aqui, é possível chegar ao orgasmo hipnótico sozinho ou eu preciso de um hipnólogo para isso? E aí, é possível chegar sozinho, embora não seja tão comum. Mas eu também conheço uma pessoa que disse que fazia isso através da auto-hipnose. Inclusive foi o mesmo do clone lá, ele era cheio do rolê aí com a hipnose. Mas ele dizia que ele conseguia sozinho chegar no orgasmo com auto-hipnose, porém eu nunca vi outro relato disso não, sendo bem sincero. Mas eu acredito que seja como qualquer sugestão que você consegue fazer ali com a auto-hipnose. Se você é uma pessoa que estuda hipnose, é mais fácil disso acontecer. Porque você vai seguir o mesmo princípio da condução que você vai fazer com a pessoa que você vai hipnotizar. Por exemplo, a gente aplica um auto-DVE, nós mesmos, Sansão, e a gente vai entrando naquele estado e a gente vai se auto-hipnotizando. Agora, para uma pessoa leiga, né, que nunca estudou hipnose, que não tem, que nunca fez uma meditação, nunca estudou hipnose, eu acho que fica mais difícil. É possível? Sim, é possível. Mas é fácil de acontecer? Não, não é fácil. Então, por isso que quando a gente guia, fica bem mais fácil de acontecer. Eu só vi um relato de um colega que disse que conseguiu. Eu nem tenho mais contato com ele, mas talvez tenha mais pessoas e as pessoas acabem não comentando tanto por conta desse tabu e tal. Mas com certeza é possível, né? Possível é. Opa, tá chegando mais pergunta. Isso, pergunta mais. Ó, perguntaram aqui. O orgasmo hipnótico pode servir como uma terapia sexual? Com certeza. Na verdade, existe duas opções aqui. Você procurar um terapeuta para resolver suas demandas emocionais de forma profissional, né? Você está sobre serviços de um terapeuta. Mas você pode estar na rua fazendo hipnose, você pode estar na casa de um amigo, na casa de uma pessoa e fazer de forma recreativa, sem mexer em nenhuma demanda emocional, tá certo? Então, eu simplesmente, quer ser hipnotizado? Quer passar o quê? Eu quero ter orgasmo hipnótico. A gente traz a experiência e pronto. Não houve terapia ali. Só houve o quê? A sensação que a gente trouxe. Mas tem a terapia para distúrbios de funcionamento da questão da sexualidade, né? De impotência, aquela coisa toda. Sim, tem terapia. Então, pode ser utilizado das duas maneiras. Tanto de forma recreativa quanto de forma terapêutica. Com certeza. No meu caso, a maioria das vezes que eu fiz foi de forma recreativa. Eu não tive tanta procura de forma terapêutica para orgasmo hipnótico aí no meu tempo de hipnose. Mas eu sei que existe muitas pessoas que buscam e têm sucesso no tratamento ali, de seja lá o que ela estiver tratando através do orgasmo hipnótico. Então, sim, pode ser usado como terapia, assim como qualquer hipnose. A hipnose em si, ela pode ser utilizada como uma terapia. Vocês já fizeram com quantas pessoas? Mano, quantas não funcionaram? Cara, pra contar, velho. Número não existe número, cara. Tudo é muito, cara. Tudo é muita gente. Não tem número. Eu não tenho número pra dizer, foi mal. E assim, o que a gente pode falar é da questão de não funcionar, né? Cara, e como eu falei para você, eu acho que de todas as sugestões que a gente já deu de hipnose até hoje, quando a gente faz aquela hipnose que faz a pessoa ver um ídolo, que faz ver esquecer o número, mudar de nome, ficar presa, cola, aquela coisa toda que a gente fica jogando no entretenimento, eu acho que é a que
que mais tem chance de funcionar é essa experiência. Por quê? Porque a pessoa que quer passar, ela vai dar seu máximo para querer ter aquela experiência. Porque aquilo ali vai ser bom demais para ela, entendeu? Eu não lembro nenhuma especificamente que não funcionou, assim, especificamente falando. Mas já às vezes acontece de ser diferente da expectativa da pessoa, mas ela ainda assim sentiu uma coisa. Tudo varia muito, cara, mas questão de número não vai rolar. Eu já perdi as contas há muito tempo. Perguntaram aqui, vocês fazem com suas esposas? Vocês fazem o quê? Vocês fazem com suas esposas? Eu não. Não faz não, Sansão? Não, nunca fiz. Eu já fiz hipnose e tal, mas o orgasmo hipnótico eu nunca fiz, não. Ela não gosta muito de ser hipnotizada, não. E essa daqui, ó. Uma vez perdida, porque até então não precisa dessa hipnose aí pra orgasmo, não. Ele dá conta. Olha, ela tá querendo que... Depois tá bom, tá bom. Mais tarde tem mais. Tem mais. Tá vendo aí? É que o dia do namorado tá chegando, ela tá fazendo a média. Tá chegando, já tá preparando, né? O dia do namorado tá chegando, ela tá preparando o território. Com certeza. Mas assim, já fiz mais com ela. Já fiz. Mas eu já fiz em outros relacionamentos. Anteriores. Bom demais. Perguntaram aqui, quais são as sensações físicas e emocionais envolvidas durante o orgasmo hipnótico? Físicas e emocionais. Emocionais, eu acho que... Não sei bem o que ele quer dizer com sensações emocionais. Acho que ele não pensou bem na pergunta. Né? As físicas, de novo, vai variar de pessoa para pessoa. Mas vão ser coisas relacionadas a ficar excitado, a sentir orgasmo. Vai ser algo nesse sentido. E vai ser boa para a pessoa, né? Porque essas sensações a gente entende como boas, então a pessoa vai sentir uma sensação boa. Agora, emocionais, o que ele quer dizer com isso? Ela vai ficar feliz depois? Provavelmente sim. Vai ficar relaxada, triste, muito difícil, né? Mas explica melhor você entendeu o que ele quer dizer com emocionais? Dancei demais na hipnose do Bruno. Aí o Bruno zona pro cara. Cara, isso aqui isso aqui é um brother meu, irmão do grande jogador Thiago Orobó, jogador famosaço lá da Coreia do Sul. E Kiko ele tá aí, Kiko não acreditava na hipnose, meu amigo, passou pela experiência, dançou feito um louco. Eu dei aquela sugestão para ele, Sansão, de que quando a música tocasse, ele ia dançar incontrolavelmente. Meu filho, tá gravado, viu? Perguntar aqui. Essa aqui, com certeza, eu acho que vai ser unânime a resposta da gente, Sansão. Quem é que tem mais curiosidade pelo orgasmo hipnótico? Homem ou mulher? Disparadamente, mulher, velho. Pra mim, mulher. Pra mim, mulher, mas talvez com... Não sei se for uma hipnóloga mulher, talvez ela tenha outro relato, mas pra mim é mulher. Porque eu acho que a maioria dos homens acabaria tendo resistência por ser a gente ali e tal, então... Eu vou dizer que é mulher, eu não vou dizer que isso é uma regra, eu vou dizer que é só um relato pessoal, né? Uma observação, né, empírica aí. E assim, venhamos e convenhamos, né? A maioria dos hipnólogos são homens. Não é que eu mudei a minha visão sobre quem tem mais curiosidade. Eu só pensei a respeito, eu diria isso. Quando eu estava sendo entrevistado por conta do orgasmo hipnótico ali, né, com a pessoa, ela me fez essa pergunta e eu falei que normalmente homens acabam tendo mais resistência e ela me questionou, falando, desde quando o homem tem mais resistência a qualquer experiência sexual? Eu achei um questionamento válido, porém eu acabo observando que as mulheres têm mais curiosidade. Então talvez seja um ponto de vista pessoal, né, não uma regra. Mas, enfim, eu nunca vi uma pesquisa a respeito disso. Show. Perguntaram aqui. Existe limite de ética ao fazer orgasmo hipnótico? Existe limite de ética, sim. Eu acho que tudo tem que ter um limite de ética no sentido de que
Aí eu vou colocar meu questionamento, Sansão, aí você Sim, vai lá. coloca o seu, né, eu complemento o meu. Eu acho que existe limite de ética na questão de que, para você trazer uma experiência dessa para a pessoa, primeiro, ela tem que querer. E segundo, a experiência, ela tem que ser uma experiência no sentido de que você não pode se aproveitar da situação para ter algo a mais, ou utilizar a ferramenta como meio para chegar em outro objetivo. Aí isso é manipulação, entendeu? Lógico que tudo vai ter um contexto adequado para a coisa. Como eu falei, Sansão falou aí também, quando a pessoa está interessada na outra pessoa, com hipnose ou sem hipnose, o negócio vai acontecer. Agora, eu estou na rua fazendo hipnose numa pessoa. Eu, do nada, sem nenhuma manifestação prévia de falar para a pessoa, ó, você quer passar pela experiência dessa? E eu dou a sugestão e a pessoa começa a sentir do nada. Aí eu acho que isso é o limite da ética, é a questão de ter bom senso. Primeiro, não se aproveitar da pessoa. E segundo, perguntar se ela quer, nunca sugestionar sem a pessoa mostrar interesse. Eu acho que esse é o meu limite de ética. O que é que você acha, Sansão? Sim, eu concordo que ali a ética são coisas que meio que todo mundo concorda, né? Você fazer a pessoa passar sem consentimento, você talvez fazer a pessoa passar por uma experiência que exponha ela de uma forma errada, ou gravar e depois publicar aquilo, sendo que ela queria fazer algo só ali privado. Como eu disse, mas a ética acaba sendo um pouco subjetiva para algumas pessoas. Tem pessoas que vão achar antiético você simplesmente tocar na pessoa, ou você, como eu disse, usar um tom de voz um pouquinho mais sedutor, digamos assim. Como eu disse, eu expus aqui, eu acho um exagero usar o termo antiético para um toque, para algo tão banal assim. Para mim, antiético é algo grave, um erro que você cometeu ali que todo mundo concorda que aquilo ali está errado. Então, de modo geral, esse seria o limite da ética, você fazer a pessoa algo que ela não quer que aquilo aconteça. Acho que dentro dessa situação, a linha de ética é o que a pessoa permite. Você falou tudo. O limite da ética é o limite do que a pessoa permite. Se ela permitir o que ela quiser, tá permitido. Se você viu uma situação também, né? Se você viu uma situação, um hipnólogo fazendo algo com uma pessoa, quem vai dizer se foi antiético é a pessoa que passou pela experiência. Se foi consensual, você pode achar feio, você pode achar apelativo, você pode achar o que você quiser. Mas são dois adultos ali e eles fazem o que eles quiserem. Perguntaram aqui, como a gente enxerga o orgasmo hipnótico como a gente enxerga as críticas ao orgasmo hipnótico de forma recreativa. E aí? A galera que critica o orgasmo hipnótico. Eu vou presumir que não tem nada antiético, é só a aplicação mesmo ali em um contexto correto. Certo. Eu acho que a pessoa tem direito de criticar, ela pode achar errado, ela pode criticar o quanto ela quiser. Eu discordo das críticas, eu não vejo problema nenhum. Não acho que, embora tenha situações que eu não me colocaria, não acho interessante. A gente pode até conversar sobre esse tipo de situação mais pra frente, mas eu discordo. Inclusive, teve uma pessoa que você conhece, falou que eu tinha sido bastante antiético por causa de um vídeo de 10 segundos. Meio que todo mundo me defendeu ali na hora, mas, enfim. De novo, se a pessoa permitiu, não existe antiética em algo que é consensual entre as duas pessoas ali. E eu acho besteira, cara, ficar criticando o que os outros estão fazendo. Se eu não concordo com a coisa, eu não consumo, eu não vou fazer igual, mas cada um faz o que quer. Sabe o que acontece, Sansão? É que a gente já construiu uma autoridade. Você já construiu uma autoridade. Então, e o pessoal sabe da sua competência, das suas habilidades, de quanto você faz de forma ética, de quanto você é uma pessoa referência no mundo da hipnose. Aí, quando chega uma pessoa que acabou de entrar de paraquedas na bolha da hipnose, ela quer criticar todo mundo, da visão dela. Então, sempre vai ter alguém que vai te criticar, velho. Eu acho que não tem nada nesse mundo. Se você não quer ser criticado, não faça nada, não seja ninguém. É isso. Tudo que você for fazer na sua vida vai aparecer, me permita a expressão, um Zé Ruela para querer te criticar.
Se você não fizer nada, o pessoal vai te criticar porque você não faz nada. Se você fizer demais, alguém vai te criticar porque você faz demais. Então, se você for levar em consideração que você não vai fazer o que você quer por causa de pensamento de terceiros, cara, você não faz nada. Entendeu? Não é assim? Com certeza. Com certeza. E, inclusive, tem muita pessoa que ela acaba te criticando para meio que ter alguma atenção também. Aí ela acaba antagonizando com aquilo que todo mundo está achando interessante. Isso acontece bastante. E a gente conhece gente assim, viu? Sim, né? E viu, todo mundo viu uma coisa, a pessoa vai lá e quer colocar uma ponderação, um ponto de vista. Às vezes a pessoa nem acha aquilo ali, ela tá meio que improvisando qualquer crítica na hora. Mas, cara, eu acho besteira. Outro dia teve uma pessoa que comentou aqui, nem foi um vídeo que eu fiz uma pessoa imitar uma galinha. Um menino imitar uma galinha na rua. Ela falou que é por isso que as pessoas têm receio de procurar uma terapia de hipnose por causa de pessoas fazendo isso. Ela tirou isso do nada. Quem disse que... inclusive, a maioria dos hipnoterapeutas que eu conheço, os bons, aqueles caras que são realmente hipnoterapeutas, não os que fingem que são, eles falam que eles devem muito às cursos de hipnose pelos clientes que eles têm sempre ali nas clínicas, porque a gente está divulgando a hipnose ali de uma forma que muitos hipnoterapeutas não estão. E você acaba fazendo, querendo ou não, pessoas conhecerem mais a possibilidade de buscar a hipnose ali. E quando a gente conduz o orgasmo hipnótico, você faz pessoas conhecerem isso e saberem que existe essa possibilidade, caso ela queira buscar um tratamento nesse sentido também. E pode puxar aqui também, o criativo não tem problema nenhum. Perguntar aqui se a gente já passou por algum BO fazendo essa experiência. Já teve algumas situações. Conta aí. Cara, assim, de BO é porque essa é uma situação muito específica, né? Então, a hipnose em geral a gente acaba tendo BO, mas com essa específica os BOs foram mais da pessoa que estava participando pedir para participar disso, mas não querer que quem estava com ela entendesse o que estava acontecendo, e a pessoa está muito perto. Aí você acaba já tive um BO nesse sentido, de ciúme ali na hora. Isso aconteceu algumas vezes. Entendi. Inclusive, uma vez, cara, teve uma situação específica que depois que eu tinha conduzido, e a pessoa não queria que o namorado entendesse, mas ela queria passar pela experiência. E quando ela terminou, a pessoa me disse que já tinha traído o namorado, não sei por que ela contou esse segredo, assim, aleatoriamente. E eu falei, caraca, mano... E ele ouviu? Não, ele não ouviu, mas ele estava próximo, ele poderia ter ouvido. Eu não sei por que isso aconteceu, nem qual foi o contexto, porque a gente acaba não sabendo da vida da pessoa, né? A gente faz ali. Depois ela foi embora e eu não sei no que deu. Mas, mano, foi um momento que foi mó B.O. ali, cara. Que não acabou não tendo um problema, mas poderia ter causado. Não sei qual é o do cara, às vezes vai o cara ficar com raiva de mim. Não, pode acontecer, cara. Eu, normalmente, hoje em dia, depois de algumas situações, se é um casal, eu só faço se os dois estiverem totalmente cientes do que está acontecendo ali. Com certeza absoluta. E galera, não é incomum o namorado, o marido, não ligar, porque a forma que você faz a condução não dá a entender que você está dando em cima da pessoa. Ele entende aquilo ali como algo interessante também. E em alguns casos, eu não sei se você já chegou a fazer isso, mas você pode pedir pro namorado, para a pessoa que está com ela, fazer uma contagem para ele, apertar a mão da pessoa. E você pode incluir quem está com a pessoa ali para deixar a experiência mais interessante para ambos e eles vão para casa se resolver depois. Mas, enfim, eu acho que BO foi só essas situações mesmo aí. Aconteceu algumas vezes. Já eu não passei por BO não em relação a isso. Ainda não. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Posso participar? Tem gente querendo participar aqui, ó. Pode. Se quiser, pode. Se for comigo, eu fazia. Se fosse comigo, eu fazia era agradecer. Vou ter que falar da verdade. Aí
Arlindo botou, se na hipnose estamos modulando a voz a todo tempo, por que no orgasmo a voz tem que ser assistente do Google? Exatamente. A gente está sempre modulando a nossa voz e tem algumas pessoas que acham que só por ser o orgasmo hipnótico ele tem que falar igual um robô. Eu realmente discordo disso, cara. Eu acho que você pode sim dar um tom naquilo que você está fazendo. Você utiliza isso da sua voz e tal? Você dá... Não, modulo também. É porque, na verdade, a gente quem trabalha com a voz, quem trabalha com comunicação, a gente sabe que a gente utiliza a voz de diversas maneiras. Por exemplo, a voz que nós estamos utilizando aqui na live é de uma forma. Se você estiver conversando com outra pessoa fora da live, já é de outra forma. Quando a gente vai fazer uma palestra, tem outra forma. Tem questão de impostação de voz, tem questão de dinâmica, de respiração e de entonação. Então, se eu quero passar uma coisa mais alegre, eu vou modular minha voz. Se eu quero passar uma coisa mais séria, eu deixo minha voz mais grave. Se eu quero, então, ter um contexto mais adequado para a situação, eu vou modular a voz conforme o figurino manda, é dançar conforme a música. Agora o cara fazer a experiência com uma voz do Google, né, como falaram aí, agora feche os olhos. E agora o relaxamento vai descer pelo seu corpo. KKK. Pelo amor de Deus, né? Cara, muito isso. O hipnotista, o cara que está conduzindo, ele fica constrangido por conta da situação em si. E eu acho que ele tenta passar a impressão de que, olha, eu estou sendo muito ético aqui e tenta demonstrar isso falando igual um robô. Sendo que, na minha visão, isso demonstra algum tipo de desconforto. E o desconforto acaba, enfim, por que ele está desconfortável, tá ligado? Se ele é um profissional, ele não deveria estar desconfortável com isso. Inclusive, com desconforto, não sei se conta como BO, mas eu já passei por um desconforto com essa situação. Quando eu fui num podcast falar sobre isso, exatamente. Só que eu não sabia que eu ia falar sobre isso. Porque foi o produtor que me chamou, ele foi o mesmo que tinha me chamado para outro. E ele só falou isso assim comigo. Você tá livre quinta para vir? Beleza, eu falei, tô. A mesma pessoa só falou isso comigo, eu presumi que eu tava indo no mesmo lugar, mas não era no mesmo lugar, era outro. Aí no dia que eu fiquei sabendo do que se tratava. E quando eu cheguei lá, foi um casal super gente boa lá que me entrevistou, só que por algum motivo foram as duas sogras do casal, duas senhorinhas. E o assunto, e além de ser esse assunto ali com as duas senhorinhas, assim, eles colocaram na tela eu conduzindo ali a situação, e eu tava me esforçando, cara, para não sair correndo dali. Eu falei, peraí, sair correndo não é razoável, mas as senhorinhas, assim, muito simpáticas ali, e eu ali falando, e você vai sentir isso e aquilo, e a menina, mano, tendo aquelas reações ali, e eu pensando, mano, eu vou continuar aqui, eu vou fingir que eu não tô desconfortável com isso. Mas eu não deveria estar, né? Mas foi uma situação que eu não estava psicologicamente preparado naquele momento. Cara, e o pior, ao vivo, velho. Sim, tudo ao vivo, cara. Tudo pode acontecer. Perguntaram aqui, ó. Vocês falaram que conseguem regular a intensidade. Como isso funciona? Funciona através da própria sugestão. A gente regula a intensidade basicamente de tudo que a gente faz ali na hipnose. Você vai sentir um relaxamento cada vez mais forte, você vai sentir uma sensação de qualquer coisa cada vez mais forte, e conforme eu vou falando, isso vai aumentando. Não é incomum você regular a intensidade de qualquer coisa na hipnose. Qualquer tipo de sugestão, você vai estar sempre regulando a intensidade, porque a gente trabalha muito com expectativa, e você tem ali um tempo para você preencher, e essa gradatividade vai levando a pessoa de uma forma bem mais interessante, seja lá qual tipo de hipnose for. Então, não é nada de outro mundo, não. Se você sabe hipnose, você já sabe do que a gente está falando quando a gente fala sobre regular a intensidade. Agora, pelo ponto de vista da pessoa, ela vai sentir a intensidade ali em 1, ela vai sentir a intensidade em 2, em 3, até chegar no máximo, e esse máximo, claro que quando a gente fala o máximo, aquilo ali é hipotético, né? A gente não tem uma métrica de verdade, não é 100 vezes mais ou 1000 vezes mais, de fato, são só ilustrações. Ela vai sentir um nível e depois um nível maior, conforme você vai falando ali. Alguém perguntou
aqui, e uma sugestão pós-hipnótica funciona também? Funciona. Sim. Você Eu pode sempre, na ancorar verdade, para a pessoa utilizar. eu sempre faço, né? Quando eu faço a experiência, eu digo assim, ó, e quando você for se deitar para ir dormir, aquela sensação vai vir 10, 20, 50 vezes mais. Aí você pode aproveitar da maneira que você bem quiser. Cara, eu já Porque quando a pessoa está ali, passando a experiência, ela não pode fica meio recatada, assim, em algumas pessoas, brother, né? tá ligado? Que tava lá, ele tava a namorada dele, eu deixei, ó, quando ele tocar aqui, tá ligado? Deixei a âncora lá na mão do parceiro da pessoa. Então, na verdade, sim, você pode utilizar como qualquer ancoragem, como qualquer sugestão. Isso é uma sugestão como outra qualquer. Então, se existe sugestão pós-hipnótica, então você pode utilizar isso como uma sugestão pós-hipnótica. Embora seja um tema bem pouco falado, sugestão pós-hipnótica, eu vejo muito pouca coisa sobre isso. Olha a pergunta que fizeram aqui. Existe uma idade mínima para passar pela Eu experiência? diria que 18. De preferência. A idade mínima é a idade legal. Então eu vou falar de 18. Eu não faço Exatamente. com 17,5. E na verdade não é nem 17,5, é um dia antes do aniversário. Diversão em 364 dias eu não faço. O meu aniversário é amanhã. Amanhã vocês vêm aqui. Eu faço hipnose com menores de idade, mas aí essa específica não vai rolar. Se a pessoa perguntar, eu vou perguntar a idade dela e eu vou querer que ela me diga que eu quero saber que ela é maior de idade. Mas se a pergunta for da impossibilidade, não, a pessoa com 17, com 15 anos teria a capacidade mental de passar pela experiência. Porém, não aconselho que você faça. Perguntaram aqui, quais são os efeitos a longo prazo? Se dá para fazer uma sugestão para ficar a longo prazo, para a pessoa ficar usando como se fosse gatilho. É tipo, a pessoa quer ser hipnotizada, quer passar pela experiência e ela quer ancorar para ela ficar voltando à sensação sozinho. A gente já respondeu isso, basicamente, né? Sim, é a mesma pergunta da sugestão pós-hipnótica ali, a ancoragem é um pouco diferente tecnicamente, mas você pode sim deixar ali a ancoragem. E eu falei que eu já deixei na mão do parceiro da pessoa ali a âncora para ele utilizar, enfim, para os dois utilizarem, no caso. Sim, não tem problema nenhum. É possível a pessoa poder... E claro que pode ser que perca a potência, como qualquer âncora que às vezes precisa de algum reforço. Tem pessoas que têm uma concentração que mantém aquilo ali por mais tempo. E a gente está falando de, muitas vezes, de uma pessoa que você acabou de conhecer e passou e depois você nunca mais vai ver. Então, os relatos acabam, com os hipnóticos, fica um pouquinho critério. E eu duvido muito assim, que a pessoa vai, de fato, continuar fazendo isso por um longo período. Talvez ela faça ali uns 2, 3 dias, depois ela não vai continuar fazendo mais. Na minha opinião, né? Deve ter alguém que faz aí pro resto da vida. Né? Mas... Olha, essa pergunta aqui eu dou vontade de rir. E se eu ficar viciado, o que é que eu faço? Você faz mais, sei lá. Ai. Realmente, olha, se você seguir o princípio biológico, a gente visa o quê? Fugir da dor e ir em busca do prazer. Isso, todo ser humano ele vai buscar isso, fugir da dor e busca do prazer. Tanto físico quanto emocionalmente. Então, na verdade, tudo que você faz que traz uma recompensa para o seu cérebro vai te viciar. Imagina uma experiência dessa. Sim, apesar de que eu nunca ouvi falar de um caso de uma pessoa viciada em orgasmo hipnótico. Eu nunca ouvi esse caso, mas pela lógica, pode ser que isso acabe... Até porque eu acho que as pessoas não têm tanto acesso assim de ficar fazendo repetidas vezes. Mas muita coisa pode viciar. Né? É verdade. Aqui, ó, é vício total. Inclusive, fazendo a propaganda aqui da minha canequinha que eu ganhei, olha, de uma aluna. Show Ó, de bola. 3, 2, 1. Durma. Super da hora aí, ó. Eu não sei se ela tá na live, deixa eu ver aqui se ela tá.
Eu nem consegui ler o Durma, porque tá invertido, eu só falei por lá. Aqui, ó. Mas é o Durma mesmo, eu já falei porque já estava na mente, já estava no automático. Já estava no automático. Perguntaram aqui, é possível jogar a pessoa hipnotizada para outra pessoa conduzir? Sim. Sim. Na verdade, se você der a sugestão de que a partir de agora fulano está com o controle da condução, ela vai aceitar as sugestões. Inclusive, no canal do Bruno tem uma live que a gente fez isso aqui. Um começou a hipnose. Olha aí, ó. Quero ter essa experiência. Sobe aí. Se garante? Sobe ela aí que ela participa. Apesar de a gente acabou não conversando muito sobre o que a gente ia fazer na live, né? Então, tudo é aquilo, pode acontecer tudo. E tá vendo aí, olha, mas só o fato de ver um comentário como esse mostra, né, que a missão da live foi cumprida, que a gente veio aqui para esclarecer, né, o que é que dá certo, o que é que não dá, como funciona, como não funciona, a parte ética, e que vai ser uma experiência muito top para qualquer pessoa que queira passar por essa experiência. Porque a gente vive numa sociedade muito maquiada, muito medíocre e falsa, né? Onde as pessoas são cheias de desejos, mas reprimem todos os desejos por causa desse fator social, né? Que as pessoas só olham, julgando, criticando, mas na verdade é um tabu, né? E a gente está aqui para quebrar esse tipo de tabu. E tem mais alguma pergunta aí da galera que enviou antes ou aquelas perguntas já acabaram? A última pergunta foi essa, mandaram outra aqui. Por que sonhando conseguimos chegar no prazer, digamos que seja comando do cérebro? Sim, sonhando a gente consegue também chegar, e é muito semelhante, a hipnose ela é muito semelhante a um sonho, só que você não dorme, você está acordado, é como se você estivesse sonhando acordado, entendeu? Uma boa analogia. Eu não sou muito especialista em sonhos especificamente, eu não entendo tanto de sonhos assim, não. Mas tem a galera que manja bastante. E aí, gente? Mais alguma pergunta? Bora lá, galera. Vai mandando perguntinhas aí que a gente vai respondendo aqui. Vamos ser sinceros. Vocês têm todas as dúvidas do mundo e a gente tem todas as respostas do mundo. Então, a gente tem que resolver isso durante essa live. Essa live tem que responder tudo. E aproveita aí que fizeram agora. As perguntas aqui é tudo. Fizeram agora, só que foi direcionado a mim. Bruno, por que você não posta na sua página essas experiências? Eu sei por quê. Eu não posto, na verdade, porque eu não tive a experiência de a pessoa autorizar, né? Então, Sansão já teve essa experiência de fazer e a pessoa disse, não, pode postar, é de boa. Eu não tive essa, lógico que eu não vou postar e nem filmar nada que a pessoa não queira passar, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa ela quer ter uma experiência, mas ela não quer que filme e nem quer que divulgue. Então, eu não tive ninguém que autorizasse. Mas ainda eu penso muito em pegar uma pessoa, né, e fazer um vídeo mais profissional, né, com toda a licença poética de hipnotizar a pessoa para trazer uma experiência dessa. Lógico, com pessoas ao redor assistindo, de saber que foi um negócio, né, profissional. E galera, uma pessoa ela está autorizando a imagem dela. E galera, quem estiver aqui assistindo, tanto com o Bruno, comigo, terminou a live, vai lá na DM e fala, pô, queria passar pela experiência, a gente faz, a gente grava, e se você não quiser que poste, depois a gente não posta, mas vai lá. Você tem a DM da gente aí, vocês podem perguntar o que você quiser, pode tirar a dúvida que vocês quiserem. É só aproveitar aí que a gente vai fazer. E de forma nenhuma, nem eu e nem o Bruno vai postar nada que a pessoa não queira, enfim. Mas é uma possibilidade aí que vocês têm. Só que, de fato, cara, é muito difícil você encontrar uma pessoa que vai aceitar. Você até encontra, já tem a galera que faz mais, mas pô, você vai entrar numa galera que tem público mais de conteúdo adulto, essas coisas, e eu pessoalmente não gosto de atrair o público que consome esse tipo de conteúdo, porque acaba contaminando as lives da gente e tal, enfim, você acharia. Aí eu acho que, pra mim, não me interessa. Nada contra quem faz nesse sentido, mas
eu gosto de fazer com pessoas que estão ali querendo passar pela experiência espontaneamente, genuinamente, para poder produzir um conteúdo que seja interessante para todo mundo. Exatamente. Isso que você falou foi uma coisa importante, né? A galera que gosta de aprender hipnose só para fazer essa experiência, o nicho ela é muito, né? A gente vê logo que é aqueles adolescentezinhos, né? Que tá querendo fazer para tá pegando as menininhas, aquelas coisas todas. A gente não, a gente já está no nível de maturidade, a gente utiliza isso de uma forma muito profissional, né? E muito madura também. E a gente sabe que as pessoas querem ter a experiência, mas a gente utiliza de forma ética e profissional. É diferente de uma molecada que está fazendo aí de forma inadequada, em um contexto totalmente inadequado. Então, se você quiser passar pela experiência, tá? Tem uma sanção aí, como a gente falou para vocês. Você não vai ter imagem divulgada se você não quer. Se a pessoa quiser gravar e tal, eu vou ficar muito feliz, porque é sempre interessante ter esse tipo de material e tal. Sim. Mas eu nunca vou divulgar nada que alguém não queira que seja divulgado. Inclusive, se você conhecer alguém que queira ser hipnotizado para ter essa experiência e que ela autorize a imagem dela, pode nos procurar que a gente vai ser uma satisfação muito grande fazer essa experiência. Por quê? Você vai ter uma experiência incrível, né? Ou alguém que você conheça vai ter uma experiência incrível e a gente tem uma imagem que a gente possa usar de forma didática aí na internet. Lógico. Sim, com certeza. O contexto não é esculhambar a coisa, não é aloprar. O contexto é mostrar que a ferramenta funciona, entendeu? Inclusive, a gente pode até chamar um pessoal e fazer uma live junto. A gente cria um texto aí, colaborando aí, que a gente dos dois consegue conduzir. Interessante. Dia 31 do mês que vem é o Dia Mundial do Orgasmo. A gente poderia fazer uma live aberta assim, ó, para quem quiser entrar. Então você já aproveita, talvez você não queira fazer, mas você conhece alguém que quer fazer. Uma amiga, alguém, entendeu? E, pô, a gente vai estar aqui, ó, longe, ó, chamada de vídeo. A gente vai tocar. Tá marcado. Gostou? Tá marcado. Anota aí. A gente vai fazer uma divulgação interessante aí, vamos trazer a galera para participar. E... Ó, que comentário aqui, ó. Qual o perigo de a pessoa ter um orgasmo hipnótico e só conseguir o orgasmo com a hipnose? Na verdade, isso não vai acontecer. Você só conseguir com a hipnose. A hipnose é como se fosse o tempero da coisa. Entendeu? A gente vai induzir você voltar àquele estado que você já acessa naturalmente, sem a hipnose. Entendeu? Sim, beleza. As pessoas tendem a achar que a gente tem algum superpoder, alguma coisa mágica. A gente hipnotiza a pessoa da mesma forma que um filme hipnotiza a pessoa. A gente só fala. A gente não tem uma vibração que entra na cabeça da pessoa. A gente não é o professor Xavier, nem nada do tipo. A gente fala e observa ali a reação das pessoas. O que a gente faz é dizer onde que a pessoa tem que se focar. Ela se foca onde a gente está dizendo e aí ela vai ter a experiência que a gente quer passar para ela. Mas não vai muito além disso. E aqui, para a gente encerrar a nossa live, você não precisa se identificar, mas se você sentiu curiosidade de passar por essa experiência, clica aí no foguinho aí, pro foguinho subindo, só para saber. Só para saber que a galera está engajada e já sentiu curiosidade. Olha aí, ó, a galera já tá botando 100% aí para cima. Vai, clica aí nesse negócio aí. Se você não clicar, você vai passar 2 meses sem sentir orgasmo. Aí pesou. Pesou. Aí o pessoal começou agora a subir, ó. Só não vou tocar. Olha aí. Eu não tenho foguinho aqui, eu não consigo tocar, senão eu também tava... Show de bola. Então, vamos encerrar a live de hoje. Se alguém tiver a última dúvida aí, perguntem. Se não, a gente vai fazer as considerações finais. E a gente volta mais uma vez para falar sobre esse tema. Mas a ideia é que a gente faça realmente a experiência para que vocês possam visualizar. Se você conseguir achar alguma pessoa ou você quiser ser uma voluntária para passar pela experiência, tudo certo. E fiquem ligados aí quiser avisar aqui certinho com antecedência. A gente pode fazer, tem também o modo privado do Instagram, né, Sansão, que dá para colocar e não fica público para as outras pessoas, só fica, no caso, as 3 pessoas na sala e tal. Como se fosse uma sala do Meet ou do Zoom. Sim, dá para fazer também. Então é isso, vai
A galera mandou alguma coisa, a gente vai para as considerações finais. E o foguinho não desce não, mas não. Tá vendo aí? O pessoal Já tá... não quer parar. Isso. Então, as considerações finais eu vou deixar para vocês. Então é isso, galera. Quem quiser me seguir aí, me segue. Eu tô sempre postando conteúdo aqui de hipnose, fazendo live toda quarta. Tô tentando manter essa frequência toda quarta aí. Tô Hipnotalk em todas as redes sociais, TikTok, YouTube, aqui no Instagram, vocês podem me seguir. E quem tiver interesse em aprender comigo ou com o Bruno aí, dá uma olhada aí na DM, nos links na biografia. Inclusive, eu tenho módulos específicos onde eu ensino o orgasmo hipnótico ali, tem modelo, tem tudo ali, onde eu explico passo a passo de como que vai fazer. Então, quem tiver interesse é só dar uma olhadinha aí no meu Instagram que vocês encontram. E é isso aí. Valeu. E eu aconselho, viu? Eu aconselho. Sansão é um cara referência, né? É um dos caras que eu mais chamei para fazer live, disparadamente. Eu acho que eu tenho uma playlist só com os vídeos que eu já fiz com o Sansão. E as lives sempre são né? as mais... que a gente entrega mais conteúdo pra galera. Exatamente. Então, foca aqui, tá? Se você ainda não clicou aí para se inscrever na página de Sansão, clica agora. E se você não clicou para se inscrever na minha, clica agora também, que a gente vai voltar às maratonas de live. Passei um tempo parado sem fazer live, estava resolvendo outras coisas, mas toda semana agora eu vou estar com live. E essa proposta de a gente fazer ao vivo com algum voluntário, tá de pé. Dia 31 vai chegar e com esse tema bastante interessante, a gente vai estar de volta aqui. Tranquilaço? Então, no mais... um abraço para todos vocês. Não esquece de conferir os links que está na bio aqui da gente. E você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, cara, você chegou até aqui, você é um guerreiro. Se você conseguiu assistir essa live até agora e está ouvindo eu falar isso aqui, pelo amor de Deus, né? Você já consumiu tudo isso de conteúdo, então clica em se inscrever e dá um joinha aí, beleza? Valeu, um abraço para todos vocês. Valeu. Valeu. Sim, o print, Sansão, eu esqueci o print, cara. Né? Bora lá. O print. Vamos lá. Vai lá, Teteu. Vai lá. Ele vai... Que bicho lindo da vida. Imagina um garotão desse quando crescer e começar a fazer o orgasmo de hipnose. Ele sabe nem o que é. Mas quando ele começar a fazer, meu amigo... Olha... Sabe por quê? Eu tô com muita inveja dele, cara, porque eu fico pensando o quanto eu queria saber hipnose antes. Meu Deus, como eu queria saber hipnose na escola. Caraca, cara, minha vida ia ser muito melhor. Faz assim, 3, 2, 1, encerra a live, vai. 3, 2, 1.